Olá, internautas e amigos do programa Ecos do Meio. Eu me chamo Marcos, eu sou professor de filosofia, eu tenho um mestrado em filosofia, eu tenho um doutorado em filosofia da educação, um pós-doutorado em psicologia social e uma pós-graduação em inteligência artificial aplicada. Mas eu não vim falar disso não, isso é muito acadêmico. O que eu quero falar é quais são os ecos que a gente tem deixado nesse momento de quarentena. Vou trazer aqui duas grandes reflexões sobre a maneira que nós criamos meios para manter a nossa existência em continuidade, para nos manter existentes no mundo. São duas maneiras extremamente importantes que diz muito desse momento. A primeira maneira que nós criamos, ou uma ferramenta, um mecanismo que nós criamos para manter a nossa existência, foi a linguagem. Nada mais simples que a linguagem. A linguagem, eu vou trazer aqui duas explicações sobre a linguagem. A primeira é uma judaica cristã. A segunda é do Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo do século 17 e 18. Na primeira é uma história que nós conhecemos, que é muito comum ser contada, é a história da Torre de Babel. Nessa história nós já ouvimos falar de que as pessoas estavam todas juntas. No primeiro momento elas se comunicavam em uma única língua, mas na ideia de construir uma grande torre que chegasse às alturas do céu, vieram muitas pessoas de fora para contribuir com o crescimento dessa torre que deveria chegar às alturas do céu. Não iremos entrar aqui em perspectivas teológicas, mas com o passar do tempo, na construção dessa torre, com a chegada de diversas pessoas, com línguas diferentes, as pessoas não conseguiam mais se comunicar, porque cada uma falava na sua língua, cada uma falava a partir do seu local, não tinha uma linguagem única, foi necessário pensar em uma linguagem única. E aí surge uma perspectiva que é judaica cristã da linguagem divina. Não iremos aprofundar nisso. A outra que eu acho bastante interessante, porque essa é da filosofia, não menos que a primeira, mas essa é da filosofia, que é pensada pelo Jean-Jacques Rousseau. No Jean-Jacques Rousseau tem uma frase, tem uma fala dele, tem uma fundamentação teórica nele que eu acho extremamente bonita, que ele vai falar que a origem da linguagem, o surgimento da linguagem foi um grito da natureza. Por que um grito da natureza? O pressuposto dele é que os homens não se comunicavam tão bem uns com os outros, a não ser nos seus pequenos grupos. Com o passar do tempo, o homem, pela necessidade da natureza, a natureza humana começou a gritar. Era preciso que os homens começassem a compreender as coisas, dar nome às coisas e compreender as coisas a partir dos nomes, o significado das coisas. Com o grito da natureza fez também com que o homem se aproximasse mais uns dos outros. Os grupos, as tribos, os homens primeiros se aproximassem mais uns dos outros. Com a aproximação, com a linguagem sendo desenvolvida, foi necessária uma coisa que agora é importante nesse momento de quarentena. Foi necessário que a linguagem começasse a expressar sentimentos, emoções, e através dos sentimentos e das emoções que a linguagem foi permitindo o acesso, o homem foi criando para si mesmo, por meio da linguagem, a necessidade de exprimir os seus sentimentos e as emoções, que agora ficou mais fácil pela linguagem. Passou-se muito tempo e a linguagem foi ganhando novos formatos, foi ganhando novas características, foi ganhando outras localidades. Nós temos linguagem audiovisual, nós temos linguagem artística, nós temos linguagem musical. Olha a quantidade de coisa boa que nós temos para aproveitar dentro de casa agora. Nos aproveitar, que ao mesmo tempo que eu estou falando com você por meio dessa tecnologia, não quer dizer que você não sinta a minha presença, mesmo sendo ela virtual. Bem, passou o tempo e nós agora falamos de tecnologia, eu quero falar da segunda coisa extremamente importante que nós criamos ao longo da história. Primeiro, em formato de técnica, esse mesmo homem primeiro, que fez a linguagem e da linguagem começou a expressar os seus sentimentos, as suas falas, a se reunir, esse mesmo homem inventou a técnica. A técnica nesse primeiro momento aqui é você desenvolver um objeto físico e fazer com que esse objeto facilite a sua vida na Terra. Olha que coisa bonita. O homem desenvolveu os objetos técnicos e esses objetos técnicos facilitou a sua vida na Terra. Vamos para um exemplo. O primeiro exemplo que nós temos em nossa casa, uma faca. Uma faca é um objeto técnico que os primeiros homens desenvolveram que facilitou a cortar a carne da sua caça. Depois uma pontinha de um graveto que facilita a pesca. Depois vem o fogo e depois
vem as roupas, vem as vestimentas. Você percebe? Então os objetos técnicos, eles foram sendo desenvolvidos ao longo da história. E agora vamos trazer as duas coisas. A linguagem e a técnica estão caminhando juntas. Os objetos técnicos, como nós temos hoje, se transformaram em tecnologia. Então nós temos objetos tecnológicos, assim como você está utilizando o seu aparelho tecnológico aí para se comunicar comigo. Esses objetos tecnológicos, eles agora facilitam a nossa comunicação, facilita a nossa linguagem. E aí temos que pensar algumas coisas que são extremamente importantes. Como que eu posso utilizar esses mesmos objetos tecnológicos e essa linguagem de forma sustentável? Como que eu posso fazer ecoar de forma sustentável essa minha utilização dos objetos tecnológicos? Repito, é usar de forma sustentável a tecnologia. Veja, se no primeiro momento a linguagem nos permitiu a comunicação e a comunicação nos permitiu ampliar nossa capacidade afetiva, agora é a mesma coisa. Estando em casa, estando distante, eu tenho que utilizar os objetos tecnológicos como uma forma de manter os nossos afetos de forma sustentável. O que isso quer dizer? Que devemos utilizar esses objetos tecnológicos na perspectiva de manter a nossa existência saudável, de manter a nossa existência em continuidade. Nós inventamos, nós criamos a linguagem, nós criamos os objetos tecnológicos, nós ampliamos nossa capacidade afetiva por meio das duas coisas, a linguagem e os objetos tecnológicos, e agora temos que saber qual que é a melhor forma de eu utilizar esses objetos tecnológicos. A melhor forma é essa, a forma em que eu falo com você, que você participa da minha fala, que você me escuta. Gostamos muito do presencial. Mas agora, como não podemos ficar presente uns com os outros o tempo inteiro, aquilo que nós criamos para nossa manutenção irá fazer com que nós consigamos permanecer em casa, mas manter os nossos afetos. E depois, quando tudo isso passar, poderemos nos encontrar e falar sobre esses momentos em que conseguimos manter os nossos afetos por meio da linguagem e do objeto tecnológico. E se você não tem nada para fazer fora de casa, se seu trabalho não é essencial, utilize os objetos tecnológicos, utilize bem a linguagem que nós temos, utilize a linguagem por meio dos objetos tecnológicos. Se comunique com os outros, mas fique em casa. Cuide bem de quem você ama, mas não deixe de amá-lo, mesmo que seja à distância. Obrigado aos amigos do Eco do Meio e até a próxima.